Seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais uma exposição bíblica da Escola do Discípulo. Eu sou o Felipe Breder e hoje nós vamos estudar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus anda sobre as águas e termina com um monte de seguidor o abandonando, mesmo tendo feito sinais milagrosos. É isso que nós veremos hoje na nossa exposição. Então seja muito bem-vindo, eu sou o Felipe Breder, nós estamos aqui na Escola do Discípulo estudando o Evangelho de João, capítulo por capítulo. Ficamos 2 semanas sem aula por causa de viagens e feriados, mas estamos de volta. Inclusive, a aula de hoje não está sendo ao vivo, ela já está gravada, porque eu tenho um compromisso de pregar nos 4 cultos aqui da igreja nesse domingo. Então, a aula já está gravada, mas ainda assim, deixe os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas, que depois eu faço questão de ler todos os comentários e a gente responder você e buscar responder você. Mas muito bem. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Nós já vimos que João ele escolhe muito bem as suas palavras. Os outros 3 evangelhos já estão escritos e disponíveis: Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos já era conhecido do público judeu, do público dos cristãos, já eram evangelhos reconhecidos. João, então, agora escreve com outro objetivo, com outro foco. Ele mesmo diz que não conta todos os milagres de Jesus, ele tem apenas um objetivo: mostrar que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, Deus conosco. E diante dessa informação, ou você segue ou você o rejeita. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, é preciso prestar atenção na maneira como ele constrói a sua narrativa. Agora, no capítulo 6, nós vamos ter um capítulo grande, extenso, onde no mesmo capítulo nós temos a multiplicação dos pães e dos peixes. João ele é muito mais conciso em como conta esse milagre. Jesus andando sobre as águas, João também é muito conciso na maneira que ele conta esse milagre. E logo depois um grande discurso de Jesus sobre ele ser o pão da vida. Esses 3 eventos eles estão muito bem posicionados e propositalmente colocados nessa ordem para que João deixe clara a sua mensagem de que Jesus Cristo é Deus conosco. Lembrem-se, no Evangelho de João, ele retrata apenas 7 sinais de Jesus. E os sinais não são apenas milagres por si só, mas são sinais que apontam para algo, apontam para a divindade e a natureza de Jesus. Por isso é importante prestar atenção no capítulo 6, em que nós vamos começar agora. Então abra sua Bíblia, separe um tempo, um caderninho de anotação. Se você está assistindo pelo celular, tenta desconectar as redes sociais. Se você está assistindo pela TV ou pelo computador, desliga o celular ou pega o seu bloquinho de anotação. Vamos ter esse tempo juntos aqui. E o Evangelho do capítulo 6 de João começa dizendo assim: depois disso, interessante que segue-se a sequência de argumentos que João sempre diz, após isso, depois disso, em seguida. Então, depois disso, Jesus atravessou o Mar da Galileia. Provavelmente ele foi para o lado leste do Mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica. Olha que interessante, aqui nós temos Jesus indo para o outro lado do Mar da Galileia. E os outros evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nos trazem um contexto melhor dessa cena. Nós temos a informação por meio dos outros evangelhos que Jesus estava indo para o outro lado do Mar da Galileia justamente para descansar. Ele estava vindo de uma rotina de muitos milagres, de fazer muitas coisas, e ele resolve ir para o outro lado do Mar da Galileia para ter um tempo com seus discípulos e descansar. O problema é que quando ele chega do outro lado, uma grande multidão já o persegue, já está atrás dele. Mas é interessante que o texto deixa claro que a grande multidão vai até Jesus não porque sabe quem Jesus é, mas pelo que ele pode oferecer. A notícia de que Jesus era um curandeiro, um fazedor de milagres, se espalhou por toda a região da Galileia. E quando as pessoas ouviram esta notícia, que existe alguém que é capaz de curar todas as enfermidades, resolver os nossos problemas, vamos atrás deste homem. A multidão, então, estava atrás de Jesus, não por causa da sua identidade, na verdade eles não faziam ideia de quem era Jesus de fato ainda, mas por causa daquilo que ele poderia oferecer. E quantos de nós também não estamos atrás de Jesus, não por quem ele é,
o nosso Redentor e Salvador, Deus conosco, mas por causa daquilo que Ele pode nos oferecer. Existe uma grande multidão buscando Jesus por causa daquilo que Ele pode oferecer, como se fosse um fazedor de milagres. E é justamente isso que João vai colocar como contraponto. Nós temos uma multidão buscando um fazedor de milagres e Jesus vai se revelar como Deus conosco, indo contra toda a expectativa daquela multidão que queria milagres. Mas é interessante que no versículo 4, João coloca aqui um pequeno detalhe. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Por que João coloca? Lembre-se, João escolhe muito bem as suas palavras. Por que ele coloca esse detalhe de que a festa da Páscoa estava chegando? Isso é interessante porque na Páscoa o povo comemorava a libertação do Êxodo. Quando Moisés, por meio de Deus, quando Deus, por meio de Moisés, na verdade, quando Deus, por meio de Moisés, liberta o povo do Egito e eles atravessam o Mar Vermelho. E naquela grande libertação, no grande êxodo, eles tiveram um maná, o pão do céu, alimento, prosperidade, Deus com eles, Deus cuidando do seu povo. Quando chegava a Páscoa, existia uma certa expectativa de um êxodo, de libertação. Lembrem-se, o povo judeu está vivendo oprimido pelo Império Romano. Roma é quem está no domínio. Havia uma grande expectativa entre os judeus da chegada do Messias que traria libertação física, que expulsaria o Império Romano. Já falamos isso lá quando falamos da mulher samaritana no poço. E aqui existe essa expectativa. E quando chega a festa da Páscoa, a expectativa está maior. Nós temos a expectativa da chegada dele que nos libertará da opressão, que nos trará maná, alimento, nos libertará do Império Romano. Então é importante João ter colocado que estava chegando a festa da Páscoa, porque provavelmente o povo estava com esses sentimentos, né? De que a expectativa de um Messias, de um rei, daquele que traria maná, o pão do céu, que era o pão que Deus enviou no deserto quando o povo estava durante os 40 anos no deserto. No versículo 5, então, o texto continua dizendo: Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses ou meio ano de trabalho, a quantidade de denários que era preciso para alimentar toda essa multidão era meio ano de trabalho. Mesmo que a gente trabalhasse tantos meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Interessante que Jesus, ele põe a fé dos discípulos à prova. Aqui, nós não sabemos por que ele menciona Filipe especificamente. Alguns vão dizer porque ele era da região, ou porque Jesus queria testar só a fé de Filipe. Mas, na verdade, Jesus queria testar a fé de todos. Nós não sabemos por que Filipe... Talvez Filipe fosse a pessoa que estava mais perto dele naquele momento. Ou Filipe, já que você está aqui do meu lado. Nós não temos informação do porquê que ele fala com Filipe. Mas é interessante que ele coloca a fé dos discípulos à prova. Por que Jesus coloca a fé dos discípulos à prova? Porque eles já viram. Eles já sabem o que Jesus pode fazer com água e transformando água e vinho no casamento. Eles já sabem as curas que Jesus pode fazer. Eles já começaram a ver essa natureza de Jesus. E Jesus coloca eles à prova dizendo: como a gente vai alimentar toda essa multidão? Jesus já sabia o que ia fazer. Mas a fé dos discípulos é colocada à prova e eles não conseguem entender diante de quem eles estão ainda, desse Rei Salvador que é Deus conosco. Então André, irmão de Pedro, diz: olha, tem um rapaz aqui que está com 5 pães e 2 peixinhos. Eu lembro até a música do Oficina G3, né? Quem poderia imaginar? Que ele fala com a música que fala sobre os 5 pães e 2 peixinhos. Mas essa criança, eu também já vi várias pregações falando sobre essa criança. Nem é criança, gente, o texto fala rapaz, pode ser já um jovem adulto, mas tanta gente já prega sobre esse rapaz, que ele estava indo buscar comida para sua mãe, não tem nenhuma informação aqui. O importante não é o rapaz, gente, o importante é o que vai acontecer agora. E Jesus então pega esses 2 pães, esses 5 pães, 2 peixinhos, e diz no versículo 10 o seguinte: Jesus respondeu: digam ao povo para que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e o repartiu entre o povo.
Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora junte os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, observe a palavra que João faz questão de usar, é sinal e não milagre. Lembram da diferença entre milagre e sinal? O sinal possui um propósito, um objetivo específico. Então não é um milagre, é um sinal. Exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Interessante essa cena. Nós temos aqui um grande milagre. Algo sobrenatural aconteceu. E é interessante que não foi algo assim, cheio de efeitos especiais. Foi um milagre espetacular, mas simples. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, dá graças a Deus, não tem nenhuma palavra mágica, nenhum fogo de artifício, né? Não tem nada assim espetaculoso. Jesus dá graças a Deus e reparte. E nesse ato de repartir, a comida se multiplica. É um milagre sobrenatural que aconteceu aqui. Alguns liberais que não conseguem crer em milagres, eles vão dizer que o que aconteceu aqui foi o milagre da generosidade. Que quando a multidão viu aquele menino entregando 5 pães e 2 peixes, todo mundo resolveu compartilhar a sua comida. Não é isso, gente, não faz sentido. O que realmente aconteceu aqui foi um milagre. Não só um milagre, mas um sinal, porque o sinal possui um propósito. E qual é o objetivo desse sinal? Por que Jesus multiplica os pães e os peixes? Jesus multiplica os pães e os peixes não só para satisfazer as necessidades daquele povo, que isso é verdade, é para satisfazer as necessidades daquele povo, mas não só isso. Jesus faz esse sinal para mostrar a sua glória e mostrar quem ele é. Jesus está se revelando como Deus. Lembre-se, esse é o propósito do Evangelho de João. Jesus está se revelando como Deus. Mas os discípulos, ou as pessoas, a multidão, as pessoas que estavam ali, não entendem o que Jesus deseja fazer e percebem errado. Lembrem, a multidão estava atrás de Jesus por causa daquilo que ele poderia oferecer. E no momento que Jesus faz um grande milagre desse de forma generosa, no momento que Jesus faz um grande milagre desse, a multidão imediatamente diz: esse é o Messias, é o libertador, é o profeta prometido por Moisés. Já falamos desse profeta lá no primeiro capítulo, lembram? Esse é o profeta prometido por Moisés. E aí Jesus percebe que eles tentariam obrigá-lo a ser rei, porque a expectativa deles era alguém que pudesse satisfazer as suas necessidades físicas, expulsar o Império Romano. Eles não entenderam e não entendiam quem Jesus era e o tipo de reino que Jesus veio trazer. Então eles tentam fazer de Jesus rei. Jesus sai na surdina ali e se esconde, vai embora. Vai para um lugar isolado para que o povo não o forçasse a fazer uma coisa dessa. Mas é interessante que o Josh Mould, no livro deles, Comentários sobre João, que é uma série da Vida Nova, na verdade, a Vida Nova está traduzindo para o português, mas o do Evangelho de João não tem em português ainda, só em inglês. A série A Bíblia para Você, ou John for You, o Evangelho John for You, do Josh Mould. Eu peguei um comentário dele e traduzi aqui com as minhas palavras. Ele diz o seguinte: veja, Jesus está mostrando a eles que é alguém extraordinário. Ele é o tipo de pessoa que faz um milagre e não faz com grande esforço, realizando apenas o suficiente. Ele o faz de forma exuberante, abundante, transbordante. 5.000 homens para alimentar? Um pequeno piquenique para alimentá-los? Não tem problema. E você também pode ficar com 12 cestas de sobra de comida. Ou seja, Jesus está mostrando que ele tem algo a oferecer que é muito grande, grandioso, abundante, transbordante. O que Jesus nos oferece é transbordante e não é só alimento físico. Ele nos oferece algo muito mais poderoso, que é o que nós veremos no restante do capítulo. O Hamid Kenny, que é citado pelo Josh Mould no livro dele, ele diz o seguinte:
O sinal de alimentação em João 6 vai além da mera repetição dos milagres realizados por Moisés. Parece assinalar um êxodo totalmente novo, muito maior do que o celebrado na Páscoa. Deus age para dar a Israel o verdadeiro pão do céu, em oposição ao maná, que era muito menos do que verdadeiro, real, genuíno, em comparação com Jesus. Lembram? Estavam próximo da época da Páscoa. No momento que eles percebem que Jesus é capaz de dar pão, é o novo Moisés. Olha o novo Moisés aí, gente. O novo Moisés chegou. É ele que vai libertar a gente do Império Romano. Ele vai libertar, ele vai nos levar ao Êxodo. Jesus então se revela que é muito mais do que isso. Que tipo de rei é esse? Não é um rei milagreiro. É um rei que pode oferecer algo muito maior. E aí a cena muda. Jesus então se afasta e os discípulos vão retornar de barco para o oeste do Mar da Galileia, onde acontece uma tempestade e algo surpreendente acontece. E João é tão sucinto nesse relato, nos outros evangelhos nós temos esse relato muito mais detalhado. João parte do pressuposto que as pessoas já conheciam essa história, já conheciam esse relato, então ele conta de uma maneira muito mais sucinta, porque o objetivo dele está não no fato que acontece agora, mas no discurso de Jesus após isso, que aí sim é um longo discurso no capítulo 6. Versículo 16 diz o seguinte: ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado, uma tempestade, como os outros evangelhos nos contam. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. João é muito sucinto. João não conta a experiência de Pedro andando sobre as águas, que aconteceu aqui, nesse exato momento. João não conta que os discípulos ficaram com medo pensando que Jesus era um fantasma. E aí eles percebem que Jesus acalma a tempestade. João não fala sobre isso, que quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma, mostrando que Jesus ele é Senhor sobre a natureza. Isso, apenas, só uma pessoa pode controlar e dominar a natureza, e esse é Deus. Só que João parte do pressuposto que as pessoas já sabem, já conhecem essa história, por isso ele conta de uma forma tão sucinta, né? Que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem poder sobre a natureza. Mas o foco está no que acontece, o foco de João está no que acontece depois que eles atravessam o mar e chegam do outro lado do Mar da Galileia. Veja só, no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães e depois que o Senhor o abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontrando-no do outro lado do mar, encontraram-lhe do outro lado do mar e eles perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Ninguém sabia que Jesus tinha ido andando sobre as águas. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam sinais, mas porque lhes dei alimento. Olha, agora a coisa começa a ficar interessante. E Jesus começa a realmente dizer qual é o propósito e o objetivo dele. Jesus está se revelando como Senhor e Deus, quem ele é. E a multidão busca Jesus simplesmente por causa daquilo que ele pode oferecer. E quando a multidão vai atrás de Jesus, Jesus não tem um minuto de paz. Quando a multidão vai atrás de Jesus e encontra do outro lado, fala: como que você chegou aqui? Claro, eles não sabiam que Jesus tinha ido andando sobre as águas até o barco dos discípulos. E aí, quando eles encontram com Jesus, Jesus diz: vocês estão atrás de mim só por causa do que eu posso oferecer. Só porque eu dei comida para vocês. Vocês não entenderam os sinais. Vocês não entenderam os sinais. Os sinais que eu estou mostrando significam algo maior. Vocês não entenderam. Vocês estão atrás de mim apenas por causa do alimento. E aí no versículo 27 Jesus diz:
Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Veja, os discípulos eles ainda não estão entendendo. A gente quer realizar essas obras, a gente quer fazer essas coisas. Como que a gente pode fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Gente, essa é uma das perguntas mais estúpidas no Novo Testamento, sem brincadeira. Eles acabaram de presenciar um grande sinal de quem Jesus é. E aí eles dizem: se você quer que a gente creia em você, ele faz um sinal aí. Essa é uma pergunta absurda. O que o Senhor pode fazer? Eles acabaram de ver o que o Senhor pode fazer. Mas eles não entendiam, eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Mas como assim? Você não vai libertar a gente do Império Romano? Você só vai dar comida? Faz algum sinal. Eles não conseguiam entender que Jesus, na verdade, era Deus no meio deles. Que o próprio Deus se encarnou e estava presente. Afinal, nossos antepassados comeram o maná no deserto. E as Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer o pão do céu. E eles estão nesse raciocínio ainda. Você é o novo Moisés? Você é aquele profeta que Moisés prometeu, porque ele nos deu pão do céu. Você multiplicou os pães, mas aí mostra alguma coisa. E aí Jesus já está, daquele jeito e continua o seu discurso dizendo: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Jesus corrige eles. Vocês estão achando que foi Moisés que deu o pão do céu para vocês no maná, lá no deserto? Não foi Moisés não, foi Deus. Foi Deus quem deu o pão, não é Moisés. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos deste pão todos os dias. Eles ainda não estão entendendo. Eles acham que Jesus está falando aqui de um pão físico, literal. Veja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, não se preocupem com a comida. Não trabalhem pela comida. Claro que Jesus não está dizendo aqui que a gente não deve trabalhar ou se preocupar com a nossa alimentação diária, ou ter o nosso emprego, sustentar a nossa família. O que Jesus está dizendo aqui é que ele tem algo muito mais precioso a oferecer do que alimento físico. Mas é uma vida espiritual, é vida eterna, é salvação, é plenitude, é restauração com Deus. O pão que Jesus oferece é um pão espiritual muito mais satisfatório do que um pão físico. E eles ainda não estão entendendo, eles estão dizendo: Jesus, nos dá desse pão então, esse pão aí tão maravilhoso que acaba, que mata a nossa fome para sempre. Mostra esse sinal, nos dê desse pão. E Jesus respondeu então, e aí tem um dos textos mais famosos da Bíblia, um texto importantíssimo para nós, para a nossa teologia, e Jesus se declarando, o eu sou, um dos 7 eu sous de Jesus no Evangelho de João, e ele responde: eu sou. Lembrem, eu sou é a expressão que Deus usou no Êxodo com Moisés. Olha as conexões que a gente faz. Quando Deus se revelou a Moisés, Moisés perguntou: quem é você? Deus respondeu: eu sou. Eu sou é Deus. A revelação de Deus a Moisés é ele dizendo: eu sou. E Jesus agora está diante do povo dizendo: eu sou. E ele: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim. Então não é quem come do que eu dou. Não é quem usufrui do que eu posso fazer. Não é quem usufrui dos milagres que eu dou. Vocês estão atrás do que eu posso oferecer. Mas quem vem a mim nunca mais terá fome. Claro que Jesus está falando de uma fome, de uma sede espiritual. Esse anseio que todos nós temos por significado e vida eterna e vida plena. Contentamento. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês, multidão que está atrás de fazedor de milagres, vocês não creram em mim, embora tenham visto os sinais que eu ofereci. Contudo, aí vem uma questão interessante, Aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus,
que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muito bem. Gente, esse aqui é um discurso complexo. Tem muita coisa que nós poderíamos estudar desse capítulo 6. Nós poderíamos ficar horas e horas e horas e horas e semanas estudando o capítulo 6. O que eu estou fazendo aqui é uma breve reflexão, tá? Eu não considero isso aqui nem uma exposição mesmo, capítulo por versículo por versículo, ou um comentário bíblico, porque senão a gente teria que se aprofundar muito mais. É uma reflexão no capítulo 6. Mas é interessante algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus está dizendo o seguinte, veja, o alimento que eu tenho para oferecer não é pão físico, mas é algo muito mais importante e sobrenatural. Vida eterna, vida plena, vida com Deus, perdão dos pecados, restauração de todas as coisas. Essa é a vida, esse é o pão que Jesus oferece, não é um pão físico. Em segundo lugar, aqui nós começamos a ver o grande paradoxo que existe. Esse texto é muito interessante, porque nesse texto nós vemos o grande paradoxo que existe entre eleição e responsabilidade humana. É interessantíssimo o que a gente vê nesse texto sobre a eleição e a responsabilidade humana. Porque, por um lado, nós temos claramente nesse texto a eleição de Deus. Ninguém vem a Jesus a não ser que Deus lhe dê. Jesus diz, olha, aqueles que o Pai me der, aqueles que Ele me deu, aquele que o Pai trouxer. Daqui a pouco a gente vai ver um outro versículo que Jesus também disse, aquele que Deus trouxer. Ou seja, ninguém, essa é uma verdade bíblica, ninguém, absolutamente ninguém, consegue ter vida eterna ou se achegar a Jesus, a não ser que o próprio Deus o traga, a não ser que o próprio Deus o escolha, o eleja. Então, nesse sentido, a eleição de Deus ela é completamente bíblica. Não há outra alternativa. Se alguém disser que não existe eleição de Deus, ele está indo contra a Bíblia. Mas, por outro lado, nesse texto nós temos um paradoxo. Porque nós também vemos aqui a responsabilidade humana. Porque quem crê em mim, olha, é vontade de Deus que todo aquele que olhar para o Filho e crer. Então, tem uma responsabilidade humana aqui do crer, né? Do ir a Deus, do olhar para Jesus. É um paradoxo. Deus é quem faz crer, Deus é quem traz e elege, mas existe uma responsabilidade humana do crer. Né? Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. É um paradoxo. Eu gosto muito, acho que do Hernandes e Dias Lopes, que ele falou que esse grande paradoxo entre a eleição e a responsabilidade de Deus é como se fosse um trilho de trem. Como as duas coisas se encontram? Um trilho de trem, a gente sabe que os dois trilhos, né, são paralelos e que eles nunca se encontram. Nunca se encontram. Mas se você olhar no horizonte, já viu um trilho de trem no horizonte? Se você olhar no horizonte, lá na frente, de alguma forma eles acabam se encontrando. É um mistério como essas duas coisas se encontram. O Josh Mood, ele diz assim, olha, tá faltando um por aí, desculpa, eu errei. Por um lado, é impossível acreditar em Jesus a menos que Deus nos atraia. Por outro lado, Jesus está deixando bem claro repetidas vezes que devemos acreditar nele. Se acreditamos em Jesus, é sinal de que Deus, o Pai, nos atraiu. Então acredite em Jesus e tenha certeza de que Deus atraiu você para ele. Aí o Josh Moody continua com uma ilustração interessante. Veja só. Quando você é salvo, é como se você passasse por uma porta com uma placa dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e eu lhes darei descanso. Você passa pela porta. E quando olha para trás, você vê do outro lado da porta as palavras: antes da criação do mundo eu te conheci. Acredite, você será salvo, e se você é salvo, você está seguro, pois Deus o atraiu. Basicamente, existe uma responsabilidade humana do crer. Nós precisamos crer. Porém, todo aquele que nele crê, antes de tudo, Deus o trouxe a ele. Foi Deus quem fez crer. Deu para entender? Está confuso? Esse é o grande paradoxo. Nós só podemos crer se o próprio Deus nos eleger e nos fizer crer, e nos aproximar dele. Mas ainda assim, nós cremos. Então, nós cremos, mas no final das contas a gente descobre que foi Deus quem nos atraiu para crer. Isso é interessantíssimo. É o grande paradoxo da eleição e da responsabilidade humana. É impossível escolher a Deus sozinho.
Nosso coração é tão pecador e pecaminoso, como diz o apóstolo Paulo, que nós jamais o escolheríamos por conta própria. É Deus que nos traz fé, é Deus que nos escolhe, é Deus que nos elege. O texto continua dizendo o seguinte: então os judeus começaram a criticá-lo, a murmurar. Como assim? Pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José? Conhecemos o seu pai e sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Agora eles começam a dizer: peraí, você está dizendo que veio de Deus, está dizendo que veio do céu, que você tem alguma característica divina? Peraí, a gente conhece seu pai e sua mãe, você é filho de José e de Maria. Claro que provavelmente as pessoas não conheciam a história aqui da virgindade de Maria quando ela concebeu Jesus por anjo Gabriel. Eles imaginavam que José era o pai de Jesus. E aí Jesus respondeu: parem de me criticar. Gente, esse versículo aqui serve muito para nós hoje, hein? Parem de me criticar, parem de murmurar, pois ninguém pode vir, olha só, pois ninguém pode vir a mim, a não ser que, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Jesus termina deixando claro que no final das contas é eleição sim. Deus é quem escolhe e que elege. Ninguém pode vir a mim se o próprio Deus não o trouxer a mim. Então parem de me criticar por causa disso. Esse parem de me criticar é interessante. O Josh Moods ele vai dizer o seguinte, se resmungar contra Deus é algo que deve ensinar a nós. Olha o que ele fala. Em outras palavras, esse criticar, resmungar, é uma coisa perigosa de se fazer. Ainda é hoje, por exemplo, quando resmungamos ou criticamos que Jesus não tem o direito de nos chamar para uma tarefa perigosa, ou de nos chamar para servir em seu reconhecimento em segundo plano, ou para exercer o seu direito de senhorio sobre as nossas vidas, colocamos-nos em oposição à sua boa regra. Uma simples reclamação pode ter efeitos perigosos, como Israel bem sabia, sobre os quais somos bem instruídos em 1 Coríntios. Não pensem que sua discussão entre você determinará quem é Jesus e se ele pode salvá-lo. O Pai salvará quem ele quiser e murmurar contra Jesus só pode provar que você não está entre esse número. Eita Deus, pare de murmurar. Sabe essas pessoas? Esse Deus que elege, esse Deus que... Então quer dizer que Deus escolhe quem ele quer e quem não quer? Gente, cuidado com esse tipo de coisa. Ele escolhe quem ele quer. E Jesus, talvez, se você tiver numa dessas... Quer dizer que Deus escolhe um para ir para o céu e Deus escolhe outro para ir para o inferno, que não é isso, tá? Todo mundo entendeu errado a eleição, quem pensa assim, né? De que Deus não elege gente para ir para o inferno. Na verdade, todos nós merecemos o inferno. Todos nós vamos para o inferno, a não ser que Deus nos escolha e nos eleja. Essa é a diferença. E por que Deus elege um e nos elege outro? Jesus simplesmente diz no Evangelho de João: pare de me criticar. Deus elege quem ele quer, porque ele quer. Ponto final. Essa é a resposta mais simples de dar sobre esse assunto. Jesus continua: como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Gente, olha essa declaração de Jesus. Se Jesus não está se autoproclamando divino aqui, eu não sei o que está acontecendo. Ou Jesus realmente é Deus, ou ele é doido, pirado. Porque ele está dizendo o seguinte, ninguém viu a Deus, só eu vim dele. Eu estava lá, eu conheço Deus, eu já vi a Deus. Ninguém aqui viu Deus. Se essa pessoa não é Deus, não é divina, ela é pirada, é doida. Como C.S. Lewis fala, é pior que um ovo cozido. Hitler, ele estaria comparado com Hitler a sua loucura. Porque alguém está dizendo o seguinte, eu fui enviado por Deus, eu vi Deus, eu conheço Deus. Jesus ou é doido ou é Deus. Não tem segundo termo. E eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Olha só a responsabilidade humana de novo. Esse texto é muito interessante, esse paradoxo. Por um lado, Jesus está dizendo, só Deus escolhe e elege, mas nós precisamos crer. O paradoxo da responsabilidade humana e a eleição de Deus. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Ou seja, aquele maná não traz vida eterna, não sacia para sempre.
Quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Olha só, vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Gente, esse texto é maravilhoso. Jesus, claro, está falando no sentido metafórico, não é um pão físico. Algumas pessoas interpretam esse texto, como algumas tradições, de que a Santa Ceia, né, a Eucaristia, é realmente nós comendo, as pessoas estão comendo essa carne que Jesus ofereceu. Mas não é isso. Inclusive, nós aqui, batistas, cremos na ceia como um memorial. Não é o corpo, literalmente, de Jesus que está ali, como os católicos romanos creem. Mas nesse texto, o que eu entendo é que Jesus está falando no sentido metafórico. O pão é espiritual, é crer nele. Crer em Jesus é comer do pão. E aí Jesus fala, mas como isso vai acontecer? Eu vou oferecer a minha carne. E eu creio que Jesus está falando aqui do sacrifício na cruz. Jesus está dizendo que ele se oferecerá como um sacrifício vivo. Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar carne para comer? Eles não estavam entendendo nada, né? Eles não entendiam que Jesus estava falando metaforicamente no sentido espiritual. Perguntavam. Então Jesus lhes disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mais uma vez, eu creio que Jesus não está falando aqui de ceia, mas do seu sacrifício na cruz e de sentido metafórico e espiritual, crer. Mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Jesus vai dizer e vai exemplificar que isso é algo espiritual. Mais para frente. Versículo 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou, da mesma forma que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer deste pão não morrerá e viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então eles já estão do outro lado do Mar da Galileia. E aí, versículo 60 começa a ficar interessante. Lembrem-se, o capítulo 6 começa com uma grande multidão seguindo a Jesus por causa daquilo que ele pode oferecer. E o capítulo 6 termina com uma grande multidão abandonando a Jesus, porque Jesus não era o que eles esperavam ser. Olha que interessante. Muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Jesus está falando da sua ascensão. Somente o Espírito da vida. Então, Jesus diz aqui, nós estamos falando de um assunto espiritual, não é um pão físico. Somente o Espírito da vida. Lembra que nós também falamos que somente o Espírito da vida quando na conversa de Jesus com Nicodemos. Se você não assistiu, volta lá e assiste a aula em que eu falo da conversa de Jesus com Nicodemos. A natureza humana não realiza coisa alguma. Nós não podemos nos salvar por mérito próprio. Só Deus e o Espírito Santo é quem vivifica. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio que não acreditava nele e quem iria traí-lo. Olha, Jesus já sabe aqui de Judas. Aqui Jesus já sabe. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai dê a mim. Eleição, novamente. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Veja bem. Uma multidão segue a Jesus. E depois Jesus termina quase que solitário com uma multidão o abandonando. E por que a multidão se decepcionou? Por que a multidão foi embora? Porque Jesus não fez o que eles esperavam. Jesus não era quem eles esperavam. E é possível que você talvez esteja desmotivado e desanimado com a igreja, com a religião, com o cristianismo, se afastando, ficando triste. É possível que você esteja angustiado e achando que seguir Jesus é duro demais, como os discípulos disseram, justamente porque você colocou expectativas erradas a respeito de Jesus Cristo. Você esperou algo de Jesus que não era o que ele realmente é.
Você esperou que Jesus fizesse algo por você que não é o que Jesus realmente veio oferecer. Jesus veio oferecer vida plena, transformação, e muitas vezes não é o que nós esperávamos, mas pode ter certeza, é o melhor que você pode ter. É o melhor que Jesus pode nos oferecer. É vida eterna, vida plena. E quando toda essa multidão o abandonou, nós vamos para um dos versículos mais lindos para mim desse capítulo da Bíblia toda, e que eu trago comigo sempre que eu estou em crise, sempre que eu fico triste, sempre que eu estou decepcionado, sempre que eu entro em crise de fé, eu me lembro desse texto, em que Jesus se voltou, versículo 67, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Vocês também querem ir? Todo mundo foi embora, e aí, vocês? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro não pergunta para onde vamos, para onde nós iríamos, não. Para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Os discípulos começaram a entender. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Já está falando sobre Judas. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Mas no final das contas, essa é a declaração mais importante que nós podemos fazer a Jesus quando nós estamos desmotivados ou em crise, ou achando que não está boa coisa. É dizer: Jesus, para quem iríamos nós? Quantas vezes eu já fiz essa oração: Senhor, eu estou triste, eu estou em crise, eu estou decepcionado, eu não sei mais o que fazer, que loucura que está a minha vida. Mas no final das contas, a minha oração sempre terminava dizendo: Senhor, mas para quem eu iria? Para quem eu iria? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aqui, nos últimos versículos do capítulo 6, João nos traz o seu propósito. A multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus andando sobre as águas, tinha um grande objetivo: revelar a sua divindade, revelar a sua glória, revelar a sua identidade. Para aqueles que imaginavam que Jesus era um fazedor de milagres, ele termina esse capítulo mostrando que ele é Deus conosco, Senhor de todo o universo, e não há mais ninguém a quem nós podemos ir, a não ser Jesus Cristo. E aí fica uma escolha diante de você. Ou você dobra os seus joelhos, se rende, o adora e o entrega sua vida completamente a esse rei, ou você o rejeita. Qual vai ser a sua decisão hoje? Porque eu lhe digo, para quem você irá, sendo que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Infelizmente nós não estamos ao vivo, então não dá para eu interagir com vocês pelo chat, mas deixem os comentários de vocês aí, que eu vou responder depois com calma, tá joia? Falem comigo lá no meu Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa aula. Espero que Deus tenha abençoado você. Estaremos de volta domingo que vem, aí sim ao vivo, se Deus quiser estaremos ao vivo domingo que vem, num novo horário, tá? Agora às 11 horas da manhã no horário de Brasília, porque as nossas aulas presenciais aqui terminaram, então a gente consegue voltar para aquele horário um pouquinho mais tarde que nós já tínhamos no passado, tá joia? Então domingo que vem, se você está assistindo agora, acompanhando semanalmente, às 11 horas da manhã. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.